No Divã de Anastácia, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 23. Entrevista comigo. Doutor, comentou Anastácia, nesta carta enviada ao senhor, o remetente faz diversas perguntas. Por favor, solicitei. Deixe-me examiná-las. Correndo os olhos pela missiva muito bem escrita, reparei que as perguntas endereçadas a mim eram sinceras e que talvez, ao respondê-las, eu pudesse responder a tantas outras que me são endereçadas quase que cotidianamente. Anastácia, eu não costumo conceder entrevistas. Não tenho a dizer além do que já venho dizendo nos livros que posso escrever, mas, desta vez, abrirei uma exceção. É sempre interessante ouvir o que o senhor tem a dizer, redarguiu a eficiente colaboradora. Sei que o senhor não gosta de elogios. Detesto elogios, porque, embora a intenção de quem elogie não seja a mesma de quem critica, na maioria das vezes o elogio costuma conter mais mentira que a crítica. Então, o senhor prefere? Para dizer a verdade, eu preferiria que me esquecessem, que fizessem de conta que eu estou desencarnado 2 vezes. Como? Vamos fazer o seguinte, propus. Você lê as perguntas e, à medida do possível, eu as respondo. Certo assim? Doutor Inácio, leu Anastácia a primeira pergunta. É com grande respeito que me dirijo ao senhor. Se puder, por favor, me responda. O mundo espiritual é mesmo como procura descrevê-lo em suas obras? Ele é mais humano ainda. Sei que a essência de sua pergunta é essa. O mundo espiritual para nós, os desencarnados, é um mundo constituído por matéria. Ele é o mundo das causas e a Terra, o mundo dos efeitos. Caso não tivéssemos aqui, por exemplo, ar, água e sementes que crescem e viram plantas, os homens também não os teriam. O mundo espiritual é o perispírito do mundo físico. Creio que, com esta resposta rápida, você conseguirá atinar com o que eu digo. Existe mesmo carne no mundo espiritual? A carne, não importa o nome que se lhe dê, em qualquer parte do universo, é apenas uma das expressões da matéria que, conforme você já deve ter estudado, existe em estados que desconhecemos. A rigor, o que é carne, senão um composto de elementos químicos, dos mesmos elementos químicos que entram na composição de outros corpos, inclusive minerais e vegetais? Para entender melhor a vida no plano espiritual, o homem precisa aprofundar conhecimentos no campo da química e da física. Se assim posso me expressar, espero que você entenda. O perispírito para nós é carne, e carne suscetível dos mesmos fenômenos que acometem o corpo carnal das criaturas terrestres. Não seria melhor outro termo para o que o senhor chama de reencarnação no mundo espiritual? Que isso fique ao seu critério. Se preferir, podemos chamar, como aliás já propusemos, de transposição perispiritual. A palavra reencarnação, entenda, é somente para expressar a ideia do renascimento num novo corpo. Você também, a exemplo dos antigos gregos, poderá denominar de palingenesia. No mundo espiritual, tudo continua reencarnando. Não é só o espírito, não. Átomos e células também reencarnam por aqui e, consequentemente, desencarnam.
Os espíritos fazem sexo? São os espíritos que fazem sexo. Todavia, os espíritos não se reproduzem. Os perispíritos, sim, estes se reproduzem. Como se reproduzem os corpos físicos? O sexo é uma forma primitiva de afeição entre os espíritos, de afeição que, em muitos casos, é paixão. Para fazerem sexo, os espíritos, embora até certo nível evolutivo, continuem a tê-la. Não carecem de genitália, um beijo, um abraço, uma carícia, etc. Qualquer um também pode ser considerado um ato sexual. Estando o sexo na mente, o sexo é de ordem mental. O corpo é apenas veículo do desejo. Caso afirmativo, até em que nível de evolução os espíritos fazem sexo? Em todos os níveis, meu caro. No entanto, se assim posso me expressar, os meios é que variam ou deixam de ser tão grosseiros. Os espíritos se amam cada vez mais e sempre com maior intensidade. A criação divina é um ato de amor. Percebe ou necessito ser mais claro? O Criador, espero que você não tome o que digo por heresia, é pai e mãe. Isto é sabido desde os tempos mais antigos. O próprio Papa João Paulo I, que teve um pontificado tão breve, admitiu isso. Resumindo, para você pensar, os homens fazem sexo, os anjos fazem amor. O Senhor disse em um de seus livros, creio que no limiar do abismo, que numa dimensão inferior chegou a provar carne de uma espécie de javali. Confirma o que disse? Como deveremos entender a informação? Tudo, de fato, se passou como está escrito no referido livro, que, aliás, foi censurado e ironizado por alguns da ortodoxia espírita. Acho que eles não leram o que André Luiz narra no livro Nosso Lar, no capítulo 9, Problema de Alimentação, quando nos informou que, inclusive, por conta de alimentos proteicos, chegou a haver um motim na cidade, com passeata e tudo mais. A turma do Contra, com certeza, estava por lá. Pelos temas que aborda, se considera um espírito polêmico? Sinceramente, não. Acho que o que muitos veem de polêmico em mim é o que falta de conhecimento neles. Não sou portador de nenhuma revelação nova. De quanto eu digo, ou que nas obras espiritualistas em geral não esteja explícito, está implícito. O problema, sob a minha óptica, é o seguinte: os espíritas queriam que o mundo espiritual fosse algo mais semelhante ao céu. Eu também confesso que queria, só que não é. A ascensão é dura, mas, conforme costumo dizer, a paisagem é linda. Como encara a proibição de suas obras em movimento de bastidores, efetuado a partir do movimento de unificação? Para mim, é porque elas não foram escritas por outros espíritos e por outros médiuns, e porque abertamente combato o iletismo na doutrina. Eu sou contrário ao movimento espírita organizado. Estão tentando fazer do espiritismo uma religião como as demais. Isso irá fazer com o espiritismo o mesmo que foi feito com o cristianismo. O espiritismo, como dizia Chico Xavier, nasceu livre e precisa continuar livre. Lamentável essa movimentação de bastidores,
para aqueles que se sentem incomodados pelas singelas obras de nossa lavra espiritual. O senhor não acha que, por vezes, exagera na ironia, na irreverência? Talvez, contudo, sem que, do ponto de vista literário, eu me valesse desse expediente, as nossas obras não teriam alcançado a repercussão que vem alcançando, para cumprirem com a finalidade a que nos propusemos. Acredite, o nosso objetivo não é o de escarnecer, mas sim, descontraidamente, falar certas verdades que todos precisamos ouvir. Há um movimento sutil das trevas com o propósito de descaracterizar a doutrina. Não podemos permitir que, com o aval de nossa indiferença, isso venha a ocorrer. As obras que escreve mediunicamente são referendadas ao plano superior? Não posso dizer isso. Elas são de minha inteira responsabilidade. Creio, no entanto, que se não fosse para escrevê-las, tanto eu quanto o médium seríamos naturalmente alijados do processo. Tenho procurado fazer o melhor e estou de consciência tranquila, acreditando que o médium também esteja. Considerando que todos nós possuímos mentores, quais seriam os seus mentores na vida espiritual? São dois: o Manuel Roberto e, mais recentemente, uma irmã, que atende pelo nome de Anastácia. Neste trecho da inusitada entrevista, Anastácia, sorrindo, falou com ternura maternal. Tem horas que eu acho que o senhor é uma criança. Não sei, eu tenho essa impressão. O senhor só cresceu por fora, doutor. Nem por fora, minha cara, respondi, repetindo o que Chico dissera a uma amiga que o fora visitar de muito longe. O que vocês veem nesta fraca figura? Continuemos, pois, com as perguntas, solicitei. Faltam mais algumas, não? Sim, mas já estão no fim, esclareceu a irmã. Ele ainda questiona: qual o senhor acha que será o futuro do Espiritismo? Respondo com as inspiradas palavras de Leon Denis: o Espiritismo será aquilo que dele fizerem os homens. Não obstante, como a minha opinião foi solicitada, ainda acrescento o seguinte: se fugirmos de Jesus, Kardec e Chico, o desastre será certo. Atualmente, há uma grande probabilidade de que o chamado movimento espírita, através de seus órgãos unificadores, acabe por se perder. Sinceramente, aconselharia que todas as nossas instituições representativas revissem a sua postura e que a questão da unificação fosse repensada. Ainda, em sua opinião, que é que mais prejudica a doutrina no momento? O nosso personalismo, ou seja, a nossa tola vaidade. O personalismo dos espíritas, em geral, vocês fiquem tranquilos, porque eu estou me incluindo aqui. É o maior atentado contra a tão famigerada pureza doutrinária, termo que, só por dizê-lo, preciso rapidamente jogar na boca uns 3 comprimidos antieméticos, perdão, antieméticos, comprimidos antieméticos, e ficar quietinho, esperando o enjoo passar. Que acha de médiuns e oradores que estão cobrando por palestras e cursos? Acho que vocês, que estão encarnados,
precisavam boicotar esses congressos e esses simpósios mercantilistas, que não tem nada a ver com a caridade. Uma coisa é se cotizar para fazer frente a certas despesas, não muitas. Outra, porém, é usar a doutrina a fim de ganhar dinheiro para obras de assistência social, que, na maioria das vezes, é assistência aos seus organizadores. Doutor, esta é a última, anunciou Anastácia. Ufa, felizmente, exclamei. Este povo lá embaixo não tem coragem de assumir nada. São tão caridosos que não abrem a boca nem para denunciar o que está errado. Quase não se tem pena de quem, por exemplo, está doente e passando fome, mas não se pode dizer a verdade, porque, coitado do fulano, ora, não há necessidade de se dizer o nome de fulano, cicrano ou beltrano, porque o que deve ser combatido é o mal que Beltrano, Cicrano ou Fulano, por sua invigilância, possa ensejar. Jesus, em todo o Evangelho, não pronunciou um nome sequer daqueles que chamou de sepulcros caídos por fora, mas combateu-lhes a podridão. Não é sintomático que o Cristo não tenha dito uma única vez o nome de, pelo menos, um só de seus opositores? O senhor não se cansa de dizer que não é um benfeitor espiritual. Sendo assim, que crédito nós devemos dar às suas palavras? O da lata de lixo mais próxima, respondi sem rodeios. Não se esqueçam, porém, de que, na atualidade, até o lixo pode ser reciclado e se transformar em material utilitário para muita gente que saiba valorizá-lo.